Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área e hoje para tratar de um tema polêmico aí, um tema que divide opiniões na torcida vascaína, Nenê. Pois é, tem muita gente que adora o cara, acha que ele é a pedra fundamental do time do Vasco, né? Que o Vasco é ele mais 10. Tem gente que não quer ver o Nenê pintado de ouro em São Januário, acha que ele é um sanguessuga, que não ajuda o Vasco. Eu vou dar minha opinião aqui sobre o que eu acho do Nenê, se ele deve continuar no Vasco ou não. Mas antes, eu vou fazer uma pequena recapitulação aí de como foi a trajetória do Nenê no Vasco até aqui. O Nenê, como vocês sabem, chegou no Vasco no segundo semestre de 2015. Em agosto de 2015, ele foi estrear no Vasco e foi o grande responsável aí pela virada do Vasco no Campeonato Brasileiro ali, pela retomada das vitórias no Campeonato Brasileiro. O Vasco estava afundado lá na zona de rebaixamento quando o Nenê chegou. E graças a ele, a gente chegou até a última rodada disputando aí para não cair, né? Acho que eu não falo nenhum absurdo aqui, acho que ninguém vai me questionar se eu disser que se não tivesse o Nenê naquele time, a gente teria sido rebaixado com muitas rodadas de antecedência. E aí, podia ser o Guardiola, o Mourinho ali no banco de reservas, que não ia dar jeito. Pois bem, por conta disso, o Nenê terminou aquele ano ali como o grande ídolo da torcida, né? Como jogador que deveria simbolizar ali a reconstrução do Vasco, né? Em torno do qual o Vasco deveria se reconstruir. E em 2016, ele ainda começou com a corda toda. O Vasco começou uma série invicta, né? Uma das maiores séries invictas aí da história do Vasco, muito em função do Nenê. Ganhamos o campeonato estadual de forma invicta, começamos a Série B também invictos, muito em função do Nenê, porque o Vasco já vinha jogando mal ali, né, durante muito tempo, e essa série invicta meio que disfarçava isso, e a série invicta só se mantinha por causa do Nenê, que era o grande responsável pelos gols da equipe. Não vou lembrar aqui o número de cabeça, mas cerca aí de 80%, se bobear até mais, dos gols que saíram no Vasco, ou eram do Nenê, ou tinha assistência do Nenê, né? Quer dizer, as jogadas todas saíam do pé dele ali. E aí, até como prova da Nenê dependência daquele time, no meio do ano, ele teve uma contusão, teve que se afastar por um período do time, e quando ele saiu do time, a equipe desabou completamente, o Vasco se afundou na Série B, e quando ele foi voltar ali um mês e meio depois, já não conseguiu encontrar mais seu futebol, né? A equipe continuou ali derrapando no campeonato, até chegar àquela conclusão lamentável que todos se lembram, né? Subindo em terceiro lugar, conseguindo garantir o acesso só na última rodada. Naquele momento aí, nesse segundo semestre de 2016, foi que começaram as primeiras reclamações relativas ao Nenê, né? Que ele prendia demais a bola, que ele era muito lento. Começaram ali as primeiras reclamações, mas até então havia ainda muitos motivos para justificar aquela queda de rendimento do Nenê, né? Não só o fato de que qualquer jogador pode atravessar uma má fase, eram muitos jogos e o Nenê já não é mais um garoto. Levantou-se a hipótese de que ele teria voltado antes do tempo, né? Aceleraram ali, apressaram a recuperação dele e devolveram ele para campo sem estar completamente recuperado, porque o time estava muito mal, precisava dele de novo. Naquela altura do campeonato também, o time internamente já tinha muitas brigas, né? Depois, quando o Jorginho saiu da equipe, ele deixou isso o mais claro possível. O time já estava rachado ali naquele final de 2016. Então, tudo isso servia de justificativa para explicar a má fase do Nenê. A esperança era que em 2017, fazendo uma preleção certinho, tendo tempo para se recuperar, ele voltasse a encontrar o seu melhor futebol. No meio dessas temporadas, aconteceu aí a primeira rusga para valer com a torcida. Ali eu acho que realmente grande parte da torcida tomou bronca do Nenê para nunca mais voltar, que foi quando, após um jogo amistoso desses em São Paulo, ele declarou lá, deu uma cavadinha, né, de que gostaria de jogar em São Paulo para ficar mais próximo dos filhos, né? Vinha com bons olhos atuar em São Paulo para poder ficar mais próximo dos filhos. Depois ele foi, se justificou, não é bem isso, vejam bem, deu lá as desculpas dele, mas para uma boa parte da torcida vascaína, aquilo ali ficou engasgado, está engasgado até hoje na garganta. Nada que não pudesse ser resolvido com uma grande temporada, né? Se ele estivesse destruindo em campo, com certeza isso já teria sido esquecido, mas não foi isso que vimos em 2017. O Nenê, em 2017, teve uma temporada bem fraca ainda, de muitos altos e baixos, né? Eu diria até que uma temporada de baixos
com alguns relances de alto nível, que faz assim a torcida recuperar a esperança de ver o Nenê dos velhos tempos, aquele Nenê do final de 2015, começo de 2016, mas essa temporada, pelo menos, a gente não viu isso. O Nenê nunca voltou a ser aquele protagonista que tinha sido da equipe do Vasco, decisivo em todas as partidas, articulador fundamental das jogadas de ataque do Vasco. Ele passou a ser mais um coadjuvante do ataque ali, jogando muito mal, com velocidade, prendendo demais a bola. E essa má fase do Nenê vai atingir ali o seu ponto mais baixo no meio da temporada, quando o Milton Mendes barra ele da equipe. Ele passa alguns jogos no banco de reservas. Depois, ele até vai recuperando a sua vaga ali no time titular, mas acontece o segundo incidente que vai deixar muitos torcedores vascaínos raivosos, né? Dizendo que ele não pode ficar acima da instituição, que foi quando ele pediu para não jogar porque estaria sendo negociado. Teria uma proposta para chegar e ele ia sair do Vasco. Essa proposta nunca chegou, então ficou mais um climão ali. Cheguei a pensar até que não fosse ser possível reverter essa situação, mas como o Vasco estava numa má fase, o Nenê também estava numa má fase, né? Nenhum dos dois podia ficar muito orgulhoso ali. Nenê e Vasco acabaram reatando ali as relações, e com o Zé Ricardo, com a chegada do Zé Ricardo, que montou um esquema especial ali para o Nenê, ele acabou rendendo um pouco mais, chegou a fazer alguns jogos, não chego a dizer que entrou numa boa fase, porque teve muitos jogos sumidos também, mas ele fez algumas partidas em alguns momentos, alguns gols, voltou a recuperar um pouco do seu futebol e terminou aí a temporada até numa curva maior, numa curva de ascensão, dá para dizer assim, né? E a última notícia aí envolvendo o Nenê que a gente tem é a declaração do Euriquinho dizendo que vai se reunir com o jogador para decidir se ele continua na próxima temporada ou não. Lembrando que o Nenê tem contrato até o final de 2018, então para ele sair, teria que haver um acordo entre as partes aí. Se só o Vasco quiser sair e o Nenê não, precisa pagar uma multa para o Nenê, que é um dinheiro que o Vasco não tem. O Vasco, aliás, está devendo dinheiro para o Nenê, é um dos empecilhos que poderia dificultar uma saída do Nenê, e é um empecilho que talvez dificulte a permanência também, né? Que gere um pouco de insatisfação aí para o Nenê. Minha opinião sobre o Nenê diante desses fatos aí. Eu acho que o Nenê é um jogador de muita qualidade técnica, isso é indiscutível, uma habilidade rara de se achar no futebol brasileiro, né? Onde os talentos, qualquer jogador com um pouquinho mais de talento já sai fora logo, fica aqui só as pedras brutas mesmo, né? Ou a molecada que ainda não foi lapidada, ou aqueles jogadores sem nenhuma qualidade, ou esses jogadores já no finalzinho de carreira que voltam para fazer ainda umas 2, 3 temporadas aqui no Brasil. E são poucos jogadores, ainda mais nessa posição ali de meio atacante, com a qualidade do Nenê. No entanto, a idade chega para todos, tá chegando para o Nenê também, e para o estilo de jogo dele, isso atrapalha bastante. O Nenê tem um estilo de jogo que depende da velocidade, né? Ele é muito driblador, ele pega bem na bola, mas ele precisa da velocidade, até porque o drible ele é a soma da habilidade do jogador com a velocidade, né? Você consegue cortar seu adversário, mas se você não tiver velocidade para acompanhar, se ficar na frente dele, o adversário recupera e rouba a sua bola. E a gente percebe que isso é um problema muito grande para o Nenê hoje em dia, né? Desde quando ele chegou, tinha um pouco isso, mas é uma tendência que vem aumentando com os anos aí. Afinal de contas, que nem a gente já disse, a idade não para de crescer para ele e para todos nós, não é mesmo? Então, eu acho que ele fica um pouco preso, né? Como ele fica preso a seu estilo de jogo, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que falar aqui, o Nenê, ele poderia adaptar o seu estilo à idade, né? Tentar adaptar seu jogo para um estilo mais cadenciado, onde ele soltasse mais a bola, para poder prolongar um pouco a sua carreira. É uma coisa que muitos outros jogadores já fizeram. O próprio Roberto Dinamite, no final de carreira, ele deixou de ser atacante, voltou para o meio campo, para tocar mais a bola, para distribuir mais o jogo. Ficava ali atrás distribuindo o jogo. Quando tinha uma falta, ele batia, porque ele tinha a qualidade de bater falta. Se pintasse uma bola no pé dele perto da área, como ele tinha uma qualidade na finalização, ele também fazia o gol, mas não tentava fazer as arrancadas como ele fazia no começo da carreira dele. Outro exemplo também do nosso rival lá, o Júnior, né, que hoje é comentarista de televisão, ele começou a sua carreira como lateral esquerdo. No final da carreira, ele foi para o meio campo, porque ele sabia que não tinha mais a velocidade para ir e voltar de lateral. O próprio Jorginho,
lateral direito de seleção brasileira na Copa do Mundo, quando ele veio jogar no Vasco, ele já foi ali para jogar de cabeça de área, numa posição com menos velocidade, se aproveitando ali, tirando mais recursos da parte técnica, da qualidade do passe, da visão de jogo, sem ter sem precisar depender tanto da velocidade. Eu acho que o Nenê, ele podia também, né? Se ele tivesse a cabeça, se alguém, às vezes alguém desse o toque para ele, não sei, poderia tentar adaptar seu jogo para uma coisa mais cadenciada, ficar no meio campo, soltar mais a bola, distribui mais o jogo ali, porque ele tem o passe, ele sabe lançar, se ele quiser, ele tem a qualidade do toque de bola. Poderia distribuir mais o jogo para a molecada correr no lugar dele e ficar com opção ali na bola parada, para bater escanteio. Mas não sei se porque não consegue, não sei se porque não quer, ele não se predispõe a isso, né? Ele pega a bola, ele quer dar aquele drible, ele quer conduzir. E aí, o que acontece? Ele dá o drible e já cava a falta. Muitas vezes é isso que a gente vê ele fazendo, né? Ele dá o drible no cara e já espera ali para sofrer o impacto, para poder cavar uma falta, para poder avançar mais um pouquinho. Porque ele não é um jogador que consegue pegar a bola no meio campo e sair driblando e arrancando. Não consegue mais fazer isso, né? Já fez muito na carreira dele, hoje em dia não consegue mais. Só que essa jogada, que funcionava muito bem quando ele voltou para o Brasil, porque assustava o adversário tomava aquele drible do Nenê, não entendia nada, já ia logo na perna do cara, já sofria falta. Hoje em dia, já sabe que ele não tem aquela velocidade, que ele pode até dar aquele drible ali, mas dá para recuperar, dá para um companheiro chegar na cobertura, então já não se assusta tanto. O Nenê também, percebendo isso, começou a cavar mais, né? Ele dá o drible, já cai, esperando que o juiz embarque na dele. E no começo da passagem dele pelo Vasco, os juízes muitas vezes embarcavam mesmo, hoje em dia já não embarca tanto. A gente sabe que quando o jogador fica com essa fama aí de cavador de falta, os juízes não dão mais as faltas, às vezes até é falta, e o juiz não marca, que já fica de implicância. Então o Nenê tem sofrido esse problema, né? Tem sofrido esse mal. E como ele não aceita também adaptar o seu jogo, que a gente está falando aqui, fica complicado de esperar que ele vai voltar a ter aí atuações tão significativas quanto ele teve lá no finalzinho de 2015, no começo de 2016. E aí vocês vão falar, mas no esquema do Zé Ricardo, ele rendeu. Como é que você explica isso então? Realmente, no esquema do Zé Ricardo, ele rendeu, até por causa disso que eu tô falando aqui, né? Com o Milton Mendes tentou encaixar o Nenê num estilo pré-concebido de jogo que ele tinha, né? Você vai fazer essa posição que eu quero aqui, você vai fazer aquela posição que eu quero lá, e o Nenê não se encaixou. Não conseguiu fazer as funções que o Milton Mendes tinha pré-estabelecido para ele em campo. O Zé Ricardo, ele fez o contrário. Ele falou, eu vou montar um time aqui, ó, em volta de você, Nenê, para tentar tirar o melhor de você. Então, a gente viu que era um time onde todo mundo marcava ali, todo mundo voltava para recompor a defesa, menos o Nenê. O Nenê jogava solto, né? Você pode ver uma coisa que a gente já percebe, por exemplo, o Matheus, quando ele não joga com o Nenê, ele rende mais, ele aparece mais na frente. Por quê? Porque ele não fica com tantas obrigações defensivas. Esse time do Zé Ricardo, o Matheus tinha grandes obrigações defensivas, o Pikachu tinha grandes obrigações defensivas também, o próprio André Gios volta bastante para recompor, para fechar a defesa. Mesmo com o Paulinho, que já foi uma tentativa do Zé Ricardo soltar um pouco mais o time, ele não marca tanto que nem o Matheus, mas ele também tem aquelas obrigações, a gente vê ele lá na linha de fundo da defesa, às vezes acompanhando o lateral. Tudo isso para quê? Para dar liberdade para o Nenê não se cansar, para o Nenê poder se preocupar só em exibir seu futebol. E isso fez o futebol do Nenê melhorar um pouco. Fez realmente o futebol do Nenê melhorar um pouco. Mas será que melhorou o suficiente? Porque a gente tem que ver aqui, botar os prós e os contras, né, nessa escalação. A gente está fazendo um time inteiro se adaptar para deixar um jogador com liberdade. E aí fica a pergunta, vale a pena? Se o time inteiro está se sacrificando por um jogador, esse jogador, quando pega a bola, ele tem que fazer valer aquele sacrifício, né? E eu acho que o Nenê não está fazendo isso. Em que o Matheus abre mão, ou o Paulinho abre mão de atacar mais, o Pikachu do outro lado abre mão de atacar, o próprio Andrés não está às vezes lá na frente porque está lá atrás marcando, para ter um Nenê com liberdade, e esse Nenê com liberdade não cria tantas oportunidades de gol assim, né? E isso é uma coisa complicada. Ainda mais se o Andrejinhos for substituído pelo Luiz Fabiano, que deve voltar nesse time aí em 2018. Como é que vai ficar
esse esquema aí na frente, né? De mobilidade. É muito complicado, muito complicado. Isso sem levar em conta a questão do ambiente do Nenê em São Januário. Porque essa declaração do Euriquinho aí mostrou que as rugas entre a diretoria, a comissão técnica ali e o Nenê não foram resolvidas. O agente do Nenê, que o Nenê não tem nenhum problema com o Vasco, que o problema dele era com o Milton Mendes, né? Porque aquele incidente em que ele falou para não jogar porque seria negociado, o Milton Mendes era o técnico, mas quando ele falou lá no começo do ano que queria jogar em São Paulo, não era Milton Mendes o técnico, né? E agora, de novo, se o Euriquinho está falando aí que vai conversar com ele para ver se ele continua, mostra também que o assunto não é completamente superado, não é um assunto completamente superado. Tá bom, Felipe, tá bom. Então já entendi. Você não quer o Nenê no Vasco em 2018. Calma, calma, calma. Não se precipite nas conclusões. Se fosse o mundo ideal aqui, se a gente estivesse tratando aí do mundo ideal, ou no mínimo de uma realidade um pouquinho melhor que a do Vasco hoje, eu realmente até ia querer a saída do Nenê. Eu acho que a gente poderia abrir mão do Nenê. O que aconteceria nessa realidade ideal da minha cabeça aí? A diretoria já teria negociado com outro atacante, com outro jogador para aquela posição do Nenê, tá? Poderia ser aí um Diego Souza, poderia ser aí um Ricardo Goulart. Já que a gente está no mundo da fantasia aqui, poderia ser um Alex Teixeira, um Felipe Coutinho. Já teria esse jogador, já teria fechado ele para vir para o lugar do Nenê, né? Eu dispensaria o Nenê até para dar uma folga ali no orçamento do clube e botaria esse jogador no lugar dele. Então, mesmo que o Zé Ricardo não mudasse o esquema de jogo e a gente continuasse com um time todo se sacrificando para aquele jogador atuar com liberdade, seria um jogador que quando pegasse a bola ia fazer muito mais a diferença, ia buscar mais o gol, ia, né, ter as jogadas mais... criar jogadas mais agudas de ataque. Essa realmente seria a minha opção, que é uma opção que infelizmente não se apresenta para o Vasco. Ou mesmo que isso não fosse possível, se o Vasco não tivesse aí uma Libertadores para disputar no primeiro semestre, a gente fosse jogar só um campeonato carioca e, no máximo, umas primeiras fases de Copa do Brasil, poderia também negociar uma saída do Nenê e apostar no Matheus mesmo, ou no Paulinho, ou no Evander jogando mais na frente, ou nos três ali juntos no ataque. Seria uma opção também, né? Você teria ali uns 4 meses para testar essa formação, enquanto negociava com algum jogador mais experiente, às vezes que está jogando fora, que você poderia trazer na janela do meio do ano. Agora, como a gente tem uma Libertadores começando já em janeiro, se o Vasco não for aí para a fase de grupos, com uma eventual vitória do Flamengo na Sul-Americana, essa primeira fase da Libertadores, aí a pré-Libertadores que o pessoal chama, já vai começar em janeiro. Não vamos ter um jogador para a posição do Nenê. A gente viu, quando o Milton Mendes barrou o Nenê no começo do ano, que ao tirar o Nenê do time, ficou um time mais veloz, ficou um time mais disciplinado taticamente, mas faltou ali uma qualidade na frente, né? Um refino técnico. Querer dar essa responsabilidade de ser o cara que vai resolver o time para a molecada da base, para um Matheus, para um Paulinho, é complicado. São garotos para quem talvez o peso de ter que carregar ali a responsabilidade de levar um time nas costas seja pesado demais. Ainda mais numa Libertadores, uma competição que tem uma importância muito grande para o Vasco, para a torcida do Vasco. Vai pegar esses jogadores sul-americanos, sabem provocar, então vai ser mais fácil de um moleque cair na pilha. Tudo isso tem que ser levado em consideração nessas horas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, por conta disso, principalmente por conta dessa vaga para a Libertadores aí, e tendo em vista que o Vasco não está negociando com um jogador à altura do Nenê para a posição dele, as negociações mais aí que parecem ser mais sólidas entre essas milhares de especulações aí, são jogadores modestos, né? Jogadores que vêm para compor elenco aí, nenhum é o craque que a torcida espera. Então, diante dessa realidade, eu acho que é importante o Nenê ficar assim, que nem eu falei agora, para disputar a Libertadores, basicamente. Para disputar a Libertadores. A experiência, a técnica do Nenê, um jogo brigado, às vezes é uma bola parada, pode ser decisiva, e nesse sentido o Nenê pode ser muito importante. Gostaria que o Nenê mudasse? Se o Nenê pudesse mudar,
o que hoje em dia eu acho mais difícil do que no passado, mudar o seu estilo de jogo, que eu já falei. Só que mudar o estilo de jogo passa pelo Nenê mudar o que ele espera do futebol, né? Eu acho que falta no Nenê essa percepção de que o tempo passou, de que ele já não é mais um garoto, de que ele precisa, às vezes, abrir mão do seu protagonismo na equipe. Porque a impressão que eu tenho é que ele quer ser muito craque da equipe, né? Ele acha muito que é o garotão ainda, que pode jogar todos os jogos da temporada, se é substituído, sai reclamando, que não gosta de ser poupado de partida, o que é importante na idade dele. No passado a gente viu ele tendo problema com isso. Será que hoje ele aceitaria? Nenê, você não vai jogar esse jogo aqui do Campeonato Carioca para descansar para uma Libertadores? Porque apesar de ser um dos jogadores mais velhos do elenco, você não vê ele tentando orientar os jogadores mais novos, né? Fazendo aquela atitude que o Juninho tinha de ser meio professor dos garotos, sabe? O Martin Silva passa um pouco esse ar também. Você vê ele ali brincando com os garotos, chama lá o Breno de foguinho. Quando você vê ele no campo, é muito mais brigando às vezes porque não passou a bola para ele, porque ele quer ser o craque, ele quer receber, ele quer fazer a jogada, entendeu? Então, às vezes, precisava passar na cabeça dele também de dar um passo atrás, virar mais um maestro ali por trás, deixar o protagonismo para um Paulinho que está aparecendo, para um Evander, deixar o Evander bater algumas faltas, não ter aquela coisa de só ele querer bater falta. Essa postura, se ele muda a postura, se ele abre a cabeça para essa realidade, isso poderia dar aí eu acho, um fôlego na carreira do Nenê. Pela qualidade técnica dele, poderia garantir a ele aí mais alguns anos de carreira. Se ele continuar com essa mentalidade que ele tem hoje, achando que ainda é um garoto, que consegue pegar a bola e levar sozinho, achando que ele tem que ser a estrela da equipe, que ele tem que jogar todos os jogos, aí vai ser realmente mais complicado, mas é o que a gente tem para hoje, né? Hoje não tem. Pode ser até que no segundo semestre, independente de quem seja aí, quem esteja aí no comando do Vasco, consiga trazer um jogador de mais nome, de mais qualidade, para ser uma nova referência do Vasco. Agora, para janeiro já, para essa pré-Libertadores aí, ou mesmo para março, quando vem a fase de grupos, eu não acredito nisso. Acho que antes da Copa do Mundo não chega um nome de peso no Vasco. Não sei nem se chega depois, mas antes eu acho praticamente impossível. E aí, diante disso, o que a gente pode fazer? Tem que continuar com o Nenê mesmo, né? E torcer aí para ele voltar em 2018 com tudo, com gás, se preparando. É o que resta pra gente. Beleza, galera? Antes de ir embora, vou dar mais uma dica aqui de presença vascaína na internet. Dessa vez não é um canal do YouTube, é uma página no Facebook, uma página que está chegando aí aos 30 mil seguidores, o que mostra a relevância dela, é bem bacana. Se chama DNA Vascaíno, segue lá no Facebook, eu já estou seguindo, né? facebook.com/DNA Vascaíno, eu já estou seguindo, é a dica aí de hoje do Sobre Vasco. Beleza? Com isso a gente vai encerrando, o vídeo ficou longo, mas eu acho que era importante, né? Essa questão aí do Nenê é uma questão complexa, não dá pra gente, né, em 5 minutos resolver. Digam nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse tema, se você acha que o Nenê tem que ficar, se você acha que o Nenê tem que sair, qual que é a solução para o Vasco se o Nenê sair? Como que a gente resolve aí a lacuna deixada por ele? Diga aí nos comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal caso ainda não tenha assinado, porque antes do que você imagina, vai ter vídeo novo aqui no canal. Escuta o que eu estou dizendo. E a gente vai se falando.